Você aí sabe quais são os cuidados que nós devemos ter ao reabilitar um paciente com esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré ou esclerose lateral amiotrófica? Meu nome é Felipe da Silva, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, como também com acupuntura e quiropraxia clínica. Em um dos meus vídeos anteriores, eu apresentei para vocês aí a diferença entre a esclerose múltipla, a ELA e a síndrome de Guillain-Barré para facilitar aí a resolução de questões, mas que um ponto em comum nessas doenças são os cuidados que nós devemos ter durante a reabilitação desse paciente, os cuidados motores que nós devemos ter com esse paciente. E tudo gira em torno, senhores, do cuidado que nós devemos ter em não gerar fadiga excessiva nesses pacientes. Porque o que acontece? Nós não podemos pegar um sistema, nós não podemos pegar uma estrutura que já está danificada, que já está sobrecarregada e gerar mais carga, gerar mais sobrecarga em cima dela. O que eu quero dizer com isso? Tanto a esclerose múltipla como a síndrome de Guillain-Barré, que são doenças desmielinizantes, como a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa que vai atingir os neurônios motores, nós vamos ter estruturas que estarão danificadas, que estarão sobrecarregadas, que vão ter dificuldade de estar transmitindo os impulsos nervosos. E é preciso que tanto nós como profissionais, como os pacientes entendam que um protocolo de reabilitação, um programa de reabilitação, um plano terapêutico para pacientes que apresentam essas doenças, não é um tratamento aí que deve exigir muita carga, muita repetição, muita sobrecarga, levar aquela musculatura à fadiga para estar promovendo melhor ao paciente. E aí isso precisa estar bem claro na nossa mente e na mente do paciente, ele precisa compreender isso, porque muitas vezes o paciente pode achar que está fazendo uma fisioterapia muito fraca, como eles falam, que não está pegando peso suficiente, que ele sente que consegue pegar um peso maior, que ele sente que consegue fazer mais repetições. E isso pode gerar insatisfação no paciente, porque ele não entende a importância, ele não entende esse cuidado que nós devemos ter com ele. E aí a gente precisa sentar com o paciente, orientar ele, explicar a fisiopatologia daquele problema que ele está apresentando e explicar como a fisioterapia vai ajudar ele, que não é com carga, que não é com um número excessivo de repetição, um número excessivo de exercício, que isso vai trazer mais danos a ele, isso vai gerar mais sobrecarga do que melhora. Então é o que eu sempre digo para os meus pacientes, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, da qualidade do movimento, da qualidade da terapia, da qualidade daquele exercício. O que as referências, o que os livros, os artigos nos falam sobre esses cuidados que nós devemos ter com esses pacientes para não gerar fadigas é, primeiro, intercalar exercício de membros superiores e de membros inferiores e exercícios de tronco. Então, a gente inicia aí com um exercício que para membros superiores, por exemplo, com flexão de cotovelo, e aí na sequência a gente faz um exercício de extensão do joelho, e aí depois a gente faz um exercício de flexão abdominal, e aí na sequência a gente volta com um exercício de abdução de ombro, por exemplo, e aí a gente vai intercalando, vai alternando aí esses exercícios. O segundo ponto é sempre associar com a respiração. Então, ensinar o paciente a fazer aquela respiração diafragmática, não prender o ar durante o exercício e estar supervisionando aí durante a realização do exercício, a frequência respiratória dele não está elevando muito, que ele não está apresentando dispneia. Tem que questionar, né, de 0 a 10, qual foi a dificuldade que você sentiu ao realizar esse exercício. E o terceiro ponto é saber quando fazer condutas ativas, condutas assistidas, condutas passivas e condutas com exercícios resistidos. Então, pacientes que apresentam aí grau de força muscular no mínimo 3, de 3 para cima, né? 3, 4, 5, são pacientes aí que a gente vai estar realizando com ele exercícios resistidos, com caneleiras, com halteres, com faixas elásticas, enfim. Enquanto pacientes que apresentam aí grau de força menor que 3, grau de força 1, grau de força 2, são pacientes que vão estar realizando aí exercícios mais assistidos ou ativo livres. E aí, como vão ser esses exercícios? A gente vai iniciar com 3 séries de 10 e a gente vai evoluindo com o paciente a cada 2 semanas, mais ou menos. Então a gente começa com 3 de 10, depois 3 de 12, depois 3 de 15, depois 3 de 18, depois 3 de 20. Se o paciente vai fazer esse exercício, por exemplo, com 2 kg, a gente passa para 3 kg, para 4 kg e assim vai evoluindo gradativamente. É uma evolução gradativa, justamente para não gerar sobrecarga, não gerar respostas inflamatórias no local, não gerar
uma fadiga excessiva, não comprometer mais essas estruturas que já estão sobrecarregadas. E aí, falando especificamente agora nas doenças desmielinizantes, na esclerose múltipla, na síndrome de Guillain-Barré, a gente precisa estar atento a quando o paciente estiver nos períodos de crise, no período de exacerbação dos sintomas, seja nos sintomas motores, nos sintomas sensitivos, enfim. Porque durante esse período de crise, quando o paciente estiver em surto, a gente precisa deixar de lado um pouco essas condutas mais ativas e realizar condutas mais passivas, realizar alongamentos, realizar terapia manual, trazendo conforto para o paciente, para que quando esse período de crise ele passe, ele cesse, a gente retorne aí com os exercícios ativos, ativos assistidos, ativos, e aos poucos, como eu disse, de maneira gradativa, estar colocando aí esses exercícios resistidos novamente, sempre levando em consideração o grau de força daquela musculatura que está sendo trabalhada e as necessidades que o nosso paciente apresenta, sempre tentando trazer os exercícios para uma situação o mais funcional possível, o mais real possível, que está promovendo aí a neuroplasticidade do seu sistema nervoso. Então não é uma questão de força, de carga, de quantidade, é uma questão de qualidade durante a realização dessas terapias.